Começou. Bom, bom dia, né, a todas, todos, todes. Essa é a nossa terceira aula da disciplina de Filosofia do Direito no modelo híbrido, né, 2021.2. A aula de hoje começa o itinerário, né, da história, vamos dizer assim, da filosofia, né, claro, pela Grécia clássica, mas eu decidi, né, fiz uma escolha, vamos dizer assim, inusitada, de começar esse itinerário não por uma obra filosófica propriamente, mas por uma tragédia grega. E vocês vão entender por quê. O subtítulo do nosso encontro, né, é Entre as Leis do Cosmo e as Leis de Atenas. Bom, eu vou explicar um pouco isso, né, à medida que a gente debater um pouco o sentido desse texto, né, e o sentido dessa escolha. Mas eu acho que essa obra em si ilustra muito bem o que nas aulas anteriores nós debatemos, né, sobre o papel da filosofia enquanto uma reflexão racional sobre os nossos juízos de valor. Eu não fiz para a aula de hoje um sumário, eu esqueci de fazer uma lista de tópicos, né, que nós vamos tratar ao longo do encontro, né? Mas eu vou começar com algumas reflexões muito gerais sobre a tragédia grega e o contexto em que a tragédia grega surge, né, na antiguidade, para chegar, né, finalmente a essa tragédia específica, né, que é a Antígona. E quais são as implicações dessa tragédia para que a gente possa pensar a filosofia do direito. Mas eu acho que para a gente ilustrar a nossa discussão, né, eu trouxe aqui uma charge do André Mendonça, né, o atual, o recém, né, escolhido ministro do STF, apontando para a Estátua da Justiça que fica em frente, né, o prédio do STF, dizendo, né, para começar, bota uma blusa. Eu acho que a nossa aula de hoje tem tudo a ver com a eleição do André Mendonça ao STF, quer dizer, tem tudo a ver com o debate que nós estamos assistindo nos últimos anos, né, e que pode ser muito bem sintetizado por uns prints que a gente pode ver, por exemplo, pelo Rio de Janeiro, né, pelos muros do Rio de Janeiro, que é Bíblia sim, Constituição não. Acho que a aula de hoje, para tentar pensar essa tensão entre direito natural e direito positivo, digamos assim, né, que é uma tensão que atravessa a história da filosofia do direito, dialoga muito bem com, enfim, a tragédia, e aí em outro sentido, né, mas a tragédia que a gente tem vivenciado nas últimas semanas. Bom, dito isso, literalmente uma tragédia. Dito isso, né, por que uma obra literária? Né? Eu indiquei para vocês não um texto propriamente, né? Vocês poderiam perfeitamente ler, claro, o texto da Antígona, mas eu indiquei um filme, que é uma versão filmada, digamos assim, né, dessa tragédia. É uma película de 61, de um diretor grego, Yorgos Javelas, né? Que vai tentar ser muito fiel à peça, né? Essa peça que é de 442 antes de Cristo. Então vocês veem que é um texto de mais de 2.400 anos, né? Antes de mais nada, né, a escolha da Antígona como um ponto de partida, né, a escolha desse filme ou da tragédia da Antígona como um ponto de partida, ela não é uma escolha casual, ela não é uma escolha aleatória, né? A Antígona é um dos escritos ficcionais mais debatidos dentro da filosofia do direito e também dentro da teoria do direito. Eu diria que só há um texto ficcional tão debatido quanto a Antígona, que é o Mercador de Veneza, a peça do Shakespeare, né, sobre o Shylock, né, o mercador judeu, que empresta não sei quantas moedas para um rapaz,
e dá como penhora, né? Ele vai dizer, olha, se você não conseguir me pagar até o dia tal, você deve me restituir com um pedaço da sua carne, né? Um naco de carne. E aí ele começa a cobrar, né? E o Iering, que é o Rudolf von Iering, né? Esse grande justo teórico, né? Do século XIX, ele vai usar dessa peça, né? Desse episódio do Shylock como um exemplo de luta pelo direito, né? Ele faz toda uma defesa do Shylock, né, em um livro chamado exatamente A Luta pelo Direito. Então, talvez a Antígona do Sófocles, nessa tragédia grega, e O Mercador de Veneza, do Shakespeare, sejam as obras literárias mais citadas, digamos assim, dentro da filosofia do direito e da teoria do direito, por razões distintas, né? Mas aquelas que são mais exemplificativas do tipo de discussões que nós temos no campo, né, da filosofia do direito, da teoria da justiça e por aí vai. Tranquilo até aqui? Assim como o Iering foi o primeiro autor que pegou o Mercador de Veneza, né, e o tratou, pegou essa obra, né, e tratou essa obra como uma peça de reflexão filosófica, né, Hegel foi seguramente o primeiro autor que olhou para Antígona, para a tragédia, e disse: olha, aqui existe um tema relevante para um debate filosófico. Isso Hegel faz em uma obra clássica, que é Os Princípios da Filosofia do Direito, de 1820. Para vocês verem o impacto dessa obra, né, Os Princípios da Filosofia do Direito são, né, o livro, né, que cunha o termo filosofia do direito. A expressão filosofia do direito não existia antes dessa obra do Hegel de 1820. E nessa obra ele vai fazer uma longa reflexão sobre a Antígona. O Hegel ele vai dizer o seguinte, e aí só para a gente entender um pouco, né? Os gregos, e não só os gregos, né? As sociedades tradicionais da antiguidade, e aí ele vai falar do Egito, da Babilônia, da Pérsia. As sociedades tradicionais na antiguidade, elas viviam aquilo que o Hegel vai definir como bela totalidade ética. Por que bela totalidade ética? Porque essas sociedades, elas não diferenciavam direito, política, arte, religião. Tudo isso era um grande conjunto, tudo isso estava articulado de uma forma harmoniosa. Então, todas as esferas da vida do indivíduo, todas as esferas, né, que o Hegel vai chamar, né, do campo da eticidade, todas as esferas da minha existência, elas estão plenamente conectadas de uma forma harmoniosa. Então, não há conflito, por exemplo, entre as minhas escolhas morais e as minhas escolhas políticas. Não há conflito entre a minha vida religiosa e a minha vida política, por exemplo, né? A política é religião, a religião é arte, a arte é moral. Eu vou dar um exemplo de como essas coisas elas são, de alguma forma, interconectadas, né? Sócrates será condenado com base em um argumento que é, ao mesmo tempo, jurídico, político, moral e religioso. Qual é o crime, vamos dizer assim, sobre o qual Sócrates é acusado? Né? Qual é o crime do qual acusam Sócrates? Né? Eles o acusam de ser corruptor de menores, digamos assim, e de ele ser ímpio. Como assim ímpio? Né? Ele não presta o devido culto aos deuses da cidade. Então, vocês vejam como, né, da perspectiva dos indivíduos na antiguidade, todas essas dimensões, a ética, a moral, a política, a religião, elas são intrinsecamente associadas. E precisamente por causa disso, por essa indissociação, os indivíduos na antiguidade eles assistem, né, eles vivenciam uma espécie de fusão
entre o público e o privado, o individual e o comunitário. Não há, de fato, um abismo, não há uma distância entre a minha vida privada e a minha vida pública. Não há um abismo entre as minhas opiniões pessoais particulares e o meu mundo externo. Não há uma separação entre sociedade civil e Estado. Tudo isso, na antiguidade, está profundamente imbricado, está profundamente entrelaçado. Mas esse entrelaçamento ele entra em crise no século V a.C., que é o período das grandes tragédias gregas. Né? E ele entra em crise, entre outras coisas, porque é justamente no século V a.C. que a gente assiste, né, aquilo que alguns autores definem como uma descoberta da interioridade. Se vocês leem Homero, Homero não faz uma dissociação entre corpo e alma, ou entre o indivíduo X e o indivíduo Y. Né? Para Homero, nós todos pertencemos a uma espécie de grande conjunto, né? Quase que uma grande colmeia. Já no século V a.C., há uma percepção de que, olha, o meu mundo interior não se confunde com o meu mundo exterior. Eu possuo vamos dizer assim, uma alma, né, que de alguma forma está à parte da vida coletiva e da vida social. Para Hegel, a grande obra, vamos dizer assim, que ilustra essa percepção de que o mundo, na verdade, é fraturado, de que existe um abismo entre o indivíduo e a comunidade, que, por conseguinte, né, talvez todas essas dimensões da vida, o direito, a política, a arte, a moral, elas não se confundam, elas não convirjam, elas sejam separadas. Né? Para o Hegel, a grande obra que espelha essa percepção é a Antígona. E a Antígona ela vai falar de uma tensão entre a família e os valores familiares e a cidade e os valores cívicos. Tranquilo até aqui? Muito abstrato? Mesmo? Aliás, né, o Hegel vai dizer que a grande aflição dos indivíduos modernos, a nossa aflição ainda, é a aflição por tentar resgatar essa sensação que era tão presente nos gregos de comunhão com os outros e com o mundo. Ele vai dizer que o grande drama do homem moderno é que o homem moderno ele se sente deslocado, ele se sente alienado. Quer dizer, o Marx vai pegar essa ideia de alienação do Hegel e vai desenvolver toda uma teoria a partir disso. Né? Mas o Hegel já dizia isso. Ele vai dizer, olha, o grande drama dos sujeitos modernos é que os sujeitos modernos, diferentemente, né, dos indivíduos na antiguidade, ele se sente separado, ele se sente apartado, ele se sente cindido em relação ao mundo à volta dele. Né? Essa sensação, a busca do Hegel pelo absoluto, a busca do Hegel pela totalidade, é justamente a busca por resgatar essa fusão entre público e privado, entre indivíduo e comunitário, por resgatar essa sensação de pertencimento à minha coletividade, à minha comunidade, que já não existe numa sociedade tão individualista quanto a nossa. Então, para o Hegel, os gregos, né, eles são um grande símbolo a ser seguido, né, um grande exemplo a ser seguido, porque eles representam, né, um povo, pelo menos até o século V, né, no qual havia, né, a vida era harmoniosa, a vida era sentida como uma experiência de comunhão com os demais, e uma experiência no qual todos os aspectos da minha existência eles estão de alguma forma amarrados, eles estão de alguma forma conjugados. Porque veja, né, hoje é como se nós vivêssemos múltiplas vidas ao mesmo tempo. Uma coisa é o Felipe que vai para a igreja, e quando o Felipe vai para a igreja,
ele segue a Bíblia. Outra coisa é o Felipe, que vai dar aula numa faculdade de Direito. Aí ele vai seguir a Constituição. Outra coisa é o Felipe, que vai ao teatro, ao cinema, assistir um filme. Aí, quer dizer, ele vai assistir os filmes mais pagãos do mundo e não há como costurar essas diferentes versões do Felipe, digamos assim, num todo harmonioso. Para o Hegel, né, isso é um sinal, vamos dizer assim, de esquizofrenia. A nossa sociedade ela é profundamente esquizofrênica. Então, para ele, a grande referência, né, essa Grécia, né, até o século V, como esse símbolo de como direito, política, ética, religião, como todas essas esferas da vida, elas podem estar interconectadas e elas podem estar fusionadas. E para o Hegel, realmente, a crise desse mundo harmonioso, desse mundo de união fraterna, né, a crise desse mundo começa no século V, e a grande obra que marca essa crise é a Antígona. Então, por exemplo, né, a separação que nós fazemos entre moral e direito, uma coisa é eu seguir as leis da cidade, né? E outra coisa é eu me orientar pelos meus valores morais. Essa separação que nós fazemos, né, que pode gerar muita dor, né, pode gerar muito transtorno, né? Para o Hegel, isso começa a existir a partir da Antígona. Não era um problema, né? É que se punha aos homens da antiguidade até o século V. Então, ele vai tentar refletir sobre o que gerou, o que produziu essa crise e o que produziu essas fraturas. Tranquilo? Bom, há dois livros que eu acho altamente recomendáveis, né, para a gente pensar essa questão. O primeiro é A Descoberta do Espírito, do Bruno Snell. O Bruno Snell é um grande helenista, quer dizer, um grande especialista em pensamento grego antigo, né? E ele vai fazer uma reflexão a partir da arte, da filosofia, sobre como essa descoberta da individualidade, essa descoberta de que eu sou um indivíduo, a parte da minha comunidade, né, ela surge no século V e como ela vai trazer uma série de dilemas que nós não conseguimos resolver até hoje, a bem da verdade. Essa é a leitura que o Bruno Snell vai fazer. Da mesma forma, né, o Jean-Pierre Vernant, que era inclusive um amigo do Foucault, embora mais inteligente, o Jean-Pierre, aliás, se vocês pegam a história, as obras do Foucault sobre pensamento clássico, né, são obras derivativas, né, porque o Foucault não tinha grande bagagem em filosofia antiga. Aliás, Foucault não sabia nada a não ser filosofia contemporânea. A base de leituras do Foucault era do século XVIII para frente, né? Mas ele teve o privilégio de ter dois grandes amigos, né, o Jean-Pierre Vernant e o Pierre Hadot, que eram grandes especialistas em filosofia antiga, né, em filosofia grega, em filosofia romana. Então, muito do que ele traz, né, na história da sexualidade, por exemplo, que é uma obra que trata, né, pelo menos um dos volumes, né, de pensamento grego, ele busca desses dois autores. Embora, a meu ver, a leitura que ele faz dele seja ruim. Não sou só eu que estou dizendo isso, o próprio Pierre Hadot diz isso, né? Mas, enfim, veneno, né? Mas vamos lá. A tragédia grega é uma forma, e aí, para a gente tentar entender, né, a importância que o Hegel dá para a Antígona, né? Mas por que a Antígona é tão importante como uma obra que reflete sobre essa crise, né? Essa crise que surge na Grécia com essa descoberta da individualidade, né? Para a gente entender isso, a gente precisa compreender o seguinte, né? A tragédia grega, ela nasce como uma reflexão política e jurídica, em um contexto de declínio da tradição. O próprio Jean-Pierre Vernant vai dizer isso, né? A gente olha a tragédia grega e a gente vê, né, que a tragédia ela é cheia de mitos, né? Ela faz várias referências a deuses, a faunos, ninfas, sátiros, né? Mas a verdade é que, no momento em que as tragédias foram escritas, a crença nesses deuses, faunas, ninfas e sátiros já estava profundamente comprometida.
os gregos, né, os grandes tragediógrafos do século V escreviam essas obras da mesma forma como hoje a gente assiste um filme da Marvel protagonizado pelo Thor, o deus nórdico. Quer dizer, eles se voltavam aos mitos como um instrumento literário, justamente no momento em que a fé nesses mitos estava já profundamente abalada, né? É como, sei lá, aquele filme baseado no musical da Broadway, né? Jesus Cristo Superstar. A experiência é um pouco essa, quer dizer, eles recorrem aos temas, né, dos grandes mitos como um motivo estético, né, um motivo literário, exatamente no momento em que a crença nesses mitos ela já está em profunda decadência, a não ser dentro de grupos realmente muito primitivos, digamos assim, né? E as tragédias gregas, elas são, nesse momento, né, de formação de uma política secular, com muitas aspas, né, uma política laica, ainda com muitas aspas, né, ou uma política humanista, as tragédias gregas elas são um exercício, né, um exercício cívico, por meio do qual as pessoas pensam a sua própria vida política e jurídica. Como assim? Vou desenvolver isso, não se aflijam, né? As tragédias eram eventos públicos que aconteciam em Atenas. Esses eventos eram financiados publicamente. Todo cidadão deveria assistir às tragédias. E mais do que isso, os cidadãos que não tinham recurso, por exemplo, sou pobre, trabalho dia sim, dia sim, não posso abandonar a lavoura para ir assistir peça de teatro. Esses cidadãos eles tinham subsídio, como uma espécie de bolsa cultura. Eles recebiam, eles tinham um subsídio, um dinheiro, para que eles pudessem abandonar por alguns dias o próprio trabalho para assistir às tragédias. Então, a cidade, ela via essa experiência, né, de assistir às tragédias como experiência educativa fundamental. A democracia ateniense via essas experiências como uma medida, quer dizer, como uma iniciativa cívica, né, de fato, fundamental. E enquanto a democracia ateniense, né, vigorou, as tragédias elas funcionaram assim. Era quase uma forma de educação popular. Quer dizer, com a democracia, você vai ter, né, uma quantidade maior de pessoas participando da política, participando do processo decisório, participando também de tribunais, né, fazendo julgamento, uma quantidade muito grande de pessoas, uma quantidade não tão grande assim, mas uma quantidade maior de pessoas atuando na decisão dos rumos da cidade, e os atenienses entendiam que assistir tragédias gregas era uma forma de eu me instruir sobre os eventuais problemas e os eventuais dilemas políticos e éticos, né, decorrentes do processo de decisão democrática coletiva. Muito abstrato? Professor, era também uma tentativa de construir uma identidade? Vejam só, a democracia grega, ela nasce, vamos dizer assim, com as guerras médicas, que são as guerras, né, contra persas, quer dizer, as guerras contra a Pérsia, né, e ela morre com a guerra do Peloponeso, que é a guerra contra os espartanos. Né? Eu até coloquei aqui uma referência ao filme 300 de Esparta. Né? Se pegarem 300 e a continuação de 300, ele descreve justamente a guerra dos gregos contra os persas. Né? O 302, que é um filme horroroso, né? Mas ele até debate um pouco isso, né? Uma animosidade entre os espartanos e os atenienses que vai, no futuro, levar à Guerra do Peloponeso. Né? Mas a democracia está entre esses dois momentos, né? Entre as guerras médicas contra os persas e a Guerra do Peloponeso contra os espartanos. Né? E o auge da democracia, né? O auge da democracia de Atenas foi o século V,
E, ao mesmo tempo, né, esse auge da democracia foi um período de descoberta da interioridade, foi um período de descoberta do político, né, como um campo separado da religião, separado da moral, separado da arte, né, descoberta da filosofia, né, e também um período de uma espécie de crise interna. Por quê? Porque a democracia grega ela se desenvolve justamente a partir de uma descrença muito grande em relação aos antigos mitos religiosos. Quer dizer, o que alimenta a democracia é justamente a ideia de que quem governa os rumos da vida da cidade não são deuses, não são forças sobrenaturais. Quem governa os rumos da cidade são os próprios cidadãos. Então, todo o sistema de hierarquia social, toda norma, todo costume, todo instituto criado no âmbito da cidade, né, não é decorrente da imposição de forças divinas, ele é o produto de escolhas, ele é o produto de escolhas coletivas. Mas essa percepção, ela traz, como a gente vai ver, uma série de dilemas. Né? E as tragédias gregas, elas vão, no fundo, refletir sobre esses dilemas. Né? O Jean-Pierre Vernant tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele vai dizer que toda tragédia é, no fundo, uma tragédia do direito. Mas mais do que isso, né? A tragédia ela nasce exatamente dessa percepção. Ora, quem manda na vida humana não são os deuses, e agora? O que a gente faz a partir dessa constatação, né? Essa descoberta da autonomia, né? Qual é o caminho, já que eu já não tenho mais um texto religioso que sirva como orientação para as minhas escolhas. E para os gregos, né, para os atenienses em especial, né, a tentativa a partir desse momento, né, de se apoiar nos antigos mitos religiosos para tentar achar um critério absoluto, né, para as minhas decisões, isso seria um sinal de medo da liberdade. O que os gregos acham que descobriram com a democracia é a liberdade de existir em um mundo, né, no qual as minhas escolhas elas são só minhas, as minhas decisões, os meus valores, eles não são impostos de cima por forças heterônomas, mas eles são um produto de negociação coletiva permanente. E isso está na base de todas as tragédias gregas, né, que vão surgir do início ao fim do século V, né? Mas é claro, com a derrocada da democracia, né? Esse otimismo em relação ao potencial criador do ser humano, né? De criar os seus próprios valores, ele acaba entrando em declínio. Né? Tranquilo até aqui? Professor, então cria-se Gente, eu não a estou hierarquia. ouvindo vocês. Tá me ouvindo agora, professor? Não. Não. Eu não estou ouvindo ninguém. Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Pronto, pode falar. Tá me ouvindo agora, professor? Tô. Agora estou. Então. Você falou que a democracia ateniense, principalmente, ela se desenvolve a partir do momento da constatação da autonomia dos cidadãos perante o místico, certo? De que há uma descrença absoluta e essas coisas. Aí eles percebem que quem desenha o futuro da cidade não eram os deuses e criaturas místicas, mas os próprios cidadãos. E é daí que surge a hierarquia de tipo ter alguns soberanos e outros nem tanto, alguma coisa assim, e aquela separação, não sei quem, eu acho que é Sócrates, de que tem o povo que tem as pessoas que são destinadas a governarem, outras a serem escravas e as outras a serem guerreiras, é isso? Surge aí dessa concepção? Olha, é uma pergunta maravilhosa. Se a gente para pensar, Platão ele vai na República, né, pensar numa sociedade que ela é profundamente hierarquizada. Mas a hierarquização na cidade de Platão é uma hierarquização meritocrática, vamos dizer assim, com muitas aspas. Né? É uma hierarquização baseada na razão.
ele não vai dizer, você... porque ele vai dizer o seguinte, né? Essa é a tese básica da República. O ser humano, ele ele é composto por três dimensões, que é a mente, a vontade, quer dizer, a razão, né, o intelecto, a mente, a vontade e os desejos. Ou ainda, né, pensando metaforicamente, a cabeça, o coração e as entranhas. Nós somos uma composição dessas três dimensões, cabeça, coração e entranhas. E da harmonia entre essas três dimensões, né? Platão vai dizer, disso a gente pode extrair 4 grandes virtudes, que vão ser as virtudes cardeais. Para quem é católico, né, existem 4 virtudes cardeais e 3 teologais. As 4 virtudes cardeais, na verdade, vêm de Platão, e as 3 virtudes teologais vêm de Paulo. Quais são as 4 virtudes cardeais? A temperança, a coragem, a prudência e a justiça. Reitero, né, para quem é católico, as 3 virtudes teologais são o amor, a caridade e a caridade, a fé e a esperança. Mas o que Platão vai dizer? A temperança é a virtude do desejo, é a pessoa que ela consegue controlar os próprios desejos, ela é comedida nos próprios desejos, ela não se entrega aos próprios desejos. Eu não sou, por exemplo, um devasso, um glutão, não sou igual a Sandy, não, devasso, não sou um glutão. Uma pessoa temperante é essa, uma pessoa que ela harmoniza o seu desejo material, ela não se entrega aos prazeres e às paixões. A coragem é a virtude da vontade, é aquela pessoa que consegue ter uma vontade firme e enfrentar as consequências das suas decisões, mesmo que possam levar à dor e à morte. Isso é uma pessoa corajosa. A prudência é a virtude do intelecto, é a pessoa que faz escolhas de forma racional. E a justiça é a harmonia entre essas 4 virtudes. Bom, Platão vai dizer, isso Platão vai tentar apresentar a partir de uma dedução racional. Ele vai dizer, olha, eu tenho uma antropologia filosófica, eu tenho uma tese sobre como o ser humano se organiza, desenvolvi essa tese racionalmente, não foram os deuses que me ditaram essa tese, né? E aí ele vai dizer o seguinte, e aqui que está, algumas pessoas vão desenvolver mais uma virtude do que a outra. Por exemplo, há pessoas mais temperantes, pessoas que disciplinam melhor os seus desejos. Sei lá, gente do signo de terra, touro, enfim, Virgínia... Quer dizer, estou confundindo Platão, né? Não, Platão não fala de signos, não. Quem fala de signo é o louco aqui. Mas há pessoas que são mais propensas à temperança, elas têm mais equilíbrio na satisfação dos seus próprios prazeres e dos seus próprios desejos. Há pessoas que são mais corajosas, há pessoas que são mais prudentes, quer dizer, há pessoas que são mais prudentes e, eventualmente, há pessoas que são mais justas. Platão vai dizer o seguinte, assim como um ser humano feliz, digamos assim, é um ser humano que consegue equilibrar de forma justa cabeça, coração e entranhas, ou seja, ele consegue ser virtuoso, porque ele consegue ter temperança, coragem, prudência e justiça, uma cidade só será uma cidade virtuosa se ela equilibrar também essas virtudes. E como a cidade vai equilibrar essas virtudes? Ela vai encaminhar para... como Divergente, é igualzinho Divergente. A série, né? Divergente, Insurgente, Detergente, é igualzinho. Platão vai dizer, uma sociedade harmoniosa é aquela sociedade que racionalmente distribui as pessoas. Por exemplo, isso cabe aos professores. O professor, na primeira infância, vai observar os seus alunos, vai dizer, olha, aquele menino ali é muito guloso. Toda vez que ele vê um prato de comida, ele cai em cima do prato. Ele não consegue controlar os próprios desejos. Então, ele não é uma pessoa temperante. Ou então, aquele menino é muito covarde. Ele não consegue sustentar nenhuma opinião por mais de 3 minutos, porque ele sai correndo se alguém bate o pé. Então, cabe aos professores, observando, né, a maneira como cada virtude
se desenvolve nas crianças, né? Cabe ao professor separar as pessoas. Quem vai trabalhar com comércio e também com produção de alimentos? As pessoas que são temperantes. Por quê? Porque se eu coloco nas mãos das pessoas temperantes o cultivo, o cuidado com a economia de forma geral, né? Com a gestão da vida material, com comida, com, enfim, dinheiro, né? Eu sei que essa pessoa, pelo fato de ela ter controle sobre os próprios desejos, ela não vai levar a cidade à ruína e não vai colocar os próprios interesses sobre os demais. É como se eu, aí, de novo, né, embananando um pouco, né? É como se eu colocasse virginianos igual o Murilo para cuidar da economia da cidade. Para Platão, essas pessoas elas estão essas pessoas elas não têm poder político, mas por outro lado elas gerem a vida econômica, né, a sustentação material da cidade. E ele vai dizer o seguinte: só essas pessoas podem ter propriedade privada, porque só elas podem ter propriedade sem colocar os próprios interesses à frente dos demais, porque elas são equilibradas, elas não vão se entregar aos prazeres. As crianças que manifestam propensão para coragem, aquelas crianças que são corajosas, para Platão, devem necessariamente, pelo bem da cidade, ser encaminhadas para o exército, que são aquelas que vão morrer em prol da cidade. E as crianças prudentes, aquelas crianças, né, que fazem escolhas racionais, vão ser encaminhadas necessariamente para os cargos, né, os postos de governo da cidade. Se eu fizer isso para Platão, se eu distribuir as pessoas assim, dando a cada um aquilo que lhe é devido, se eu distribuo as crianças assim, eu tenho uma sociedade justa. E eu tenho uma sociedade no qual o risco de desarmonia ou de infelicidade dos indivíduos é pequeno, porque cada um será necessariamente encaminhado para trabalhar com aquilo pelo qual ele tem mais propensão e aquilo que realiza melhor as suas virtudes e as suas habilidades. Essa é a ideia de Platão. Mas veja, por mais absurdo que pareça para a gente hoje, né, parece realmente a distopia de Divergente, mas para Platão era uma solução que não era baseada na vontade dos deuses, era uma escolha puramente racional, era um critério racional. Vocês percebem? Sim? Não? E é claro, né, o sistema de Platão era tão rigoroso nesse sentido, né, nessa noção meritocrática, a Lavínia comentou, né, parecido com o doador de memória. Sim, exatamente. Muitas distopias hoje acabam tendo como inspiração a República do Platão, né? Mas o Platão ele leva isso tão a sério que ele se opõe à ideia, né, de que mulheres e homens devam ser diferenciados. Ele acha que tanto mulheres quanto homens podem assumir qualquer posição na cidade, inclusive posições de comando. Afinal, o critério dele é baseado puramente, né, nessa propensão da realização de virtudes, e ele é contra a ideia de escravidão. Porque ele acha que tanto escravos quanto livres desenvolvem igualmente virtudes. Então, não pode ser uma sociedade pautada em um sistema escravista. Aristóteles não. Aristóteles é favorável à distinção entre homens e mulheres, é favorável à escravidão, acredita que algumas pessoas naturalmente nascem para ser escravas, né? E é favorável à propriedade privada. Então você pega, Platão era comunista, quer dizer que para ele, né, só as classes, né, dos agricultores, dos comerciantes, dos artesãos, poderia ter propriedade privada, tudo mais seria comunal. Platão é contra o casamento, que ele acha que o casamento ele acaba impedindo que a cidade ela seja suficientemente harmoniosa. Ele acha que uma cidade em que as pessoas têm laços fortes entre si é uma cidade na qual ninguém é de ninguém, todo mundo transa com todo mundo.
A educação das crianças, para Platão, deve ser pública, não pode ser privatizada pelos pais. Platão é contra a ideia mesmo de paternidade e maternidade. As crianças devem ser educadas coletivamente, até para que seja possível, né? Até para que não haja diferença de herança, né? Para que toda criança, ela, ao ser educada, ela tenha sempre as mesmas condições das demais crianças para se desenvolver. E para que nós possamos observar de uma forma mais evidente, né, como cada uma das virtudes se desenvolve em cada criança. Então, com base na razão, quer dizer, na razão pura, ele vai tentar compor uma sociedade puramente racional e puramente baseada em critérios de valor construídos humanamente e não sob interferência dos deuses. Aliás, Platão tem um outro argumento que é sensacional. Ele é absolutamente favorável a uniões homoafetivas e poliamorosas, que para ele nada estimula mais soldados a lutarem numa guerra, né, e vencerem, do que lutar ao lado das pessoas que eles amam. Então, quanto mais pessoas você amar, quanto mais colegas do exército você amar, mais valorosamente você irá lutar. Tranquilo? Eu, como um bom comunista, amo Platão, como vocês podem perceber, né, e tenho um desprezo profundo por Aristóteles. E não é à toa que, embora o platonismo, né, algumas ideias do Platão, elas se impregnem na Idade Média, né, Platão mesmo, em si mesmo, não é lido pelos medievais. A obra de Platão some. Eles enfiam o medieval num buraco e Platão só é redescoberto na Renascença. Quer dizer, a partir de escolas, que são escolas mais surtadas, né? Os renascentistas leem Platão, os medievais não conhecem Platão. Aristóteles eles conhecem, porque Aristóteles vai defender exatamente a santidade do casamento, a separação entre homens e mulheres. Ele chega a dizer, por exemplo, que mulheres têm menos dentes do que homens, e que seria um indício da superioridade natural do homem sobre a mulher. Vai defender a escravidão, haveria pessoas que nasceram necessariamente para servir. Então, quer dizer, Aristóteles é o filósofo ideal para o pensamento medieval. Platão, nem tanto. Tranquilo? Falei demais, né? Bom, mas para a gente entender esse processo aqui, né, pode ser legal a gente falar um pouco da antiguidade arcaica, ou seja, antes dessa crise do século V, né? Eu não vou desenvolver isso muito, mas para quem tiver interesse, dá uma olhada na minha aula, que está gravada, sobre antiguidade arcaica no meu curso de História do Direito e do Pensamento Jurídico. Está no canal do meu grupo de pesquisa, né, do Cerco. Eu dei uma aula só sobre isso aqui, mas isso eu vou passar de uma forma muito rápida, né, muito superficial. Para a antiguidade arcaica, antes do século V, não só para a Grécia, mas para a Babilônia, para a Pérsia, né? Para os indivíduos da antiguidade arcaica, havia uma profunda harmonia entre as leis da cidade e as leis do cosmos. As leis da cidade devem necessariamente espelhar as leis do cosmos. O ser humano é um animal entre outros. Não há diferença entre o ser humano e uma abelha, ou uma formiga, ou uma vespa, ou um cachorro. Por conseguinte, assim como, né, a harmonia de uma colmeia ou a harmonia de um formigueiro depende de esses animais, né, observarem as leis naturais, né, a harmonia da cidade também depende da capacidade que nós temos de espelhar as leis da natureza nas nossas leis humanas. Não há diferença. Toda lei natural, toda lei humana, no fundo, é uma lei natural. As leis elas não são inventadas, as leis elas são descobertas. Um bom legislador é aquele que preserva o equilíbrio entre a natureza e a sociedade humana, né? E ele preserva esse equilíbrio na medida em que ele é capaz de compreender a harmonia que existe no cosmos e traduzir essa harmonia
para a vida humana. É por isso que um bom legislador é aquele que garante que as chuvas vão continuar caindo, que as colheitas vão continuar surgindo, que as grandes pragas e epidemias não vão se abater sobre a cidade. Se isso começa a acontecer, isso é um indicativo grave de que a pessoa que nos governa, se a nossa sociedade ela foi assolada por uma epidemia, isso é um indicativo grave de que a pessoa que nos governa não é capaz de traduzir as leis naturais, que são leis divinas, né, que os deuses escreveram na natureza, traduzir essas leis naturais para a vida humana. Razão pela qual ele deve ser deposto, né, para que a sociedade consiga se sobreviver. Até porque um crime contra a cidade é um crime contra a natureza e pode levar à decadência não só da cidade, mas do universo como um todo. Eu vou desenvolver isso um pouco melhor. Mas há uma percepção, né, de que a cidade é uma espécie de grande família, como um grande formigueiro mesmo, né? E todas as hierarquias na cidade, elas são hierarquias naturais entre os indivíduos. O rei, ele é uma espécie de pai, ou uma espécie de macho alfa, sobre essa matilha, que é a cidade, né? E se essa hierarquia natural ela é desrespeitada, isso também compromete a ordem da cidade. Tranquilo. É por essa razão, inclusive, né, que o culto aos mortos, sobretudo o culto aos nossos ancestrais, é tão importante. Porque o que são os mortos? Né? Os mortos, eles mostram, quer dizer, os nossos pais, né? Os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, né? Eles são a nossa linhagem sanguínea, né? E eles mostram a continuidade dessa harmonia natural que existe no cosmos, né? Então, se eu desrespeito os meus ancestrais, se eu desrespeito os meus mortos, eu também violo essas hierarquias naturais. Tranquilo até aqui? Mesmo. Agora, essa noção, né, de hierarquia cósmica, ela está presente, por exemplo, em Homero. Aliás, os dois grandes autores que vão tratar disso, né, são Homero, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, e Hesíodo, né, tanto nessa obra que é Os Trabalhos e os Dias, quanto na Teogonia. Tanto Homero quanto Hesíodo, né, esses dois grandes autores da antiguidade arcaica, eles são um espelho de um mundo que acredita piamente que o ser humano é um animal entre outros e que a paz na vida humana depende de que nós hajamos em acordo com a nossa natureza e hajamos em equilíbrio, em harmonia com o ecossistema no qual nós estamos inseridos. É isso que na antiguidade arcaica se leva... E veja, isso parte até de uma constatação empírica, digamos assim, né? Eu olho para o céu e eu vejo os ciclos da Lua. O movimento da Lua não é caótico, né? O movimento da Lua ele tem uma ordem interna, né? Tem as fases da Lua. Eu vejo o Sol, eu vejo o ciclo do Sol, o itinerário do Sol sob a abóbada celeste, né? Eu olho para as plantas ou para as estações, existe um ciclo nas estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. Eu olho para uma abelha e eu vejo que a vida da abelha tem um ciclo. Então, todo mundo ele parece orientado por uma ordem que é harmônica. Então, há uma certa compreensão, né, de que a vida humana ela precisa imitar essa harmonia. A gente deve construir a comunidade humana, a gente deve construir a cidade de uma forma que seja o mais parecida possível com a estrutura de uma colmeia, de um formigueiro, de uma alcateia, porque isso indica um equilíbrio com o cosmos, ou um espelhamento entre as leis da cidade e as leis do cosmos. Essa ideia ela começa a ser questionada no século VI e no século V a.C., sobretudo à medida que os plebeus começam a se empoderar. Isso na Grécia. Quanto mais os plebeus da Grécia começam a enriquecer, e quanto mais poder econômico e militar eles começam a ter, mais eles vão questionar isso. Eles vão dizer, não, você não está no poder, você não é um aristocrata, um nobre, porque o Deus quis, porque você é naturalmente superior a mim.
Você está no poder por uma série de contingências históricas. Você está no poder por causa da política. Você não foi escolhido pelos deuses, ou escolhido pela natureza, ou escolhido pelo cosmos para estar aí. Você está aí porque, enfim, você se impôs militarmente sobre os demais. Os plebeus começam a questionar isso. Por uma série de razões que eu não vou entrar aqui, mas até um crescimento da indústria de cerâmica nesse período, enfim, não vou entrar nisso. E aí os plebeus, eles começam a promover tiranias, eles começam a promover golpes tirânicos. A ideia de tirano, hoje a gente pensa em tirano como um governante abusivo, né? Mas o termo tirano surge na Grécia como aquele governante que chega ao poder com apoio das massas, com apoio dos plebes empoderados, contra as antigas famílias aristocráticas que tentavam, né, dar uma justificativa religiosa para o próprio poder. Então, o tirano é aquele que vai depor o rei sacerdote, aquele rei que tinha uma função sacerdotal e que se apresentava como uma espécie de macho alfa. O tirano ele vai depor o rei sacerdote e vai atuar em nome da plebe. Há um livro muito bom sobre isso, de um antigo professor meu, querido Newton Binhoto, chamado O Tirano e a Cidade. Esse livro do Binhoto é incrível para desenvolver esse debate, né? Então, vocês vejam, essa ideia de direito natural, de uma harmonia cósmica, né, ela começa a ser questionada pela plebe no século VI a.C. e no século V a.C., né? E em contrapartida, essa plebe ela começa a estabelecer tiranias. Aliás, são dois termos que mudaram de sentido, né, da antiguidade para cá, o termo tirania e o termo ditadura, né? Que a ditadura era também, dentro do direito romano, né, um instituto legítimo. Era legítimo você ser um ditador dentro de um determinado contexto, né? Talvez o último indivíduo, né, na história do Ocidente que tenha reivindicado para si mesmo de uma forma positiva e nessa concepção romana, né, o termo ditador tenha sido Charles de Gaulle, né? Charles de Gaulle, durante a Segunda Guerra, ele se autodescreve como ditador, aos moldes romanos, né? O termo ditadura ele começa a perder essa acepção ao longo dos anos, né? Tranquilo. Sim, não? Agora, tranquilo, professor. Agora, a democracia ateniense, ela vai tentar uma outra estratégia. Ao invés de eu colocar um tirano no poder, eu vou estabelecer um consenso entre os indivíduos, tanto os plebeus quanto os aristocratas. Eu vou dizer, olha, ao invés de a gente entrar numa guerra civil, se matar, e vocês colocarem um líder popular, né, napoleônico, ao invés de vocês fazerem algo nesse sentido, por que a gente não senta e cria um novo sistema de decisão do qual todos participem? Então, é como se Atenas ela tivesse, vamos dizer assim, se acovardado, né? Digamos assim. A democracia ateniense é uma espécie de contra-revolução. Ao invés de a plebe, né, se insurgir, matar os aristocratas e colocar um tirano no poder, o que a democracia fez foi uma negociação. Ora, façamos a revolução antes que o povo a faça, né? Vamos expandir gradualmente a participação política popular para que o povo possa decidir coletivamente, né, colegiadamente junto conosco. E agora como é que eu vou dizer? Já não há mais, né, essa distinção entre plebeus e aristocratas, todos nós somos cidadãos e todos nós negociamos igualmente, né, sobre os rumos da cidade. É claro que, né, e a aristocracia ateniense, muito inteligente, ela estabeleceu ainda um critério: determinados cargos públicos, para que não haja corrupção, a tentação da corrupção, só podem ser assumidos por pessoas que tenham uma determinada renda. Então, por exemplo, para que você seja estrategós de Atenas, né, o chefe militar de Atenas, você tinha que ter uma determinada renda. Então, agora o critério já não é mais de sangue, o critério ele é econômico. Mas, em tese, todos participam do processo decisório.
e todos podem ser eleitos ou sorteados para assumir posições políticas na cidade. Então, veja, né? Você tem, tanto com as tiranias quanto com as democracias, você tem sociedades que elas já não são mais religiosamente construídas. Toda a aristocracia tem um fundo religioso. Toda aristocracia tem um fundo religioso. As tiranias das democracias, não. As tiranias das democracias, elas têm um fundamento que ele é um fundamento puramente político. Ele é um fundamento, vamos dizer assim, antirreligioso, ainda que haja deuses públicos da cidade, ainda que a cidade preste honras aos deuses, né? Mas já não há mais a ideia de que a cidade terrena precisa se espelhar nas leis cósmicas. Beleza. Eu vou dar um exemplo muito simples dessa visão arcaica que está entrando em decadência, que entra em decadência no século V, né? E esse exemplo está em Édipo Rei, que é uma peça do Sófocles, o mesmo autor de Antígona, né? De 427 a.C. Édipo Rei, que foi considerada pelo Aristóteles, né? A tragédia grega paradigmática, né? Todos vocês conhecem Édipo Rei, né? Eu vou dar aqui alguns spoilers, né? Mas spoiler de uma peça de quase 2.500 anos, vocês vão me desculpar, mas não é spoiler, né? A peça Édipo Rei, ela começa quando o coro, que é um grupo de cidadãos da cidade de Tebas, vai até o rei de Tebas, que é Édipo, e diz: Édipo, a cidade está sendo assolada por uma praga. A cidade, uma epidemia terrível se abateu sobre a cidade, as pessoas estão morrendo, está todo mundo desesperado, e isso significa que alguém cometeu um crime na cidade e esse crime não foi punido. E se esse crime não for urgentemente punido, o risco é que a cidade inteira se desintegre, ou que até o universo inteiro se desintegre. Aí veja, né? Aqui já há uma leitura de mundo que ela é tipicamente arcaica. Que leitura é essa? Né? É justamente que existe essa harmonia necessária entre as leis da natureza e as leis da cidade, e que eu puno um crime não porque esse crime viola simplesmente as leis da cidade. O crime deve ser punido porque ele viola as leis da natureza. E à medida que o crime viola as leis da natureza, o crime coloca em risco esse equilíbrio cósmico. Então, quer dizer, enquanto eu não como é que eu vou dizer? A punição do crime não é simplesmente uma resposta social ou um instrumento para dissuadir, né, para evitar que as pessoas voltem a cometer crimes no futuro. A punição do crime é uma forma de restaurar o equilíbrio natural. Toda punição de crime é uma forma de restaurar o equilíbrio natural. E por isso, né, a punição ela deve ter uma certa correspondência com o crime que foi cometido. A lei de Talião, por exemplo, né? Essa correspondência ela é um pressuposto para que a natureza, a ordem natural, não fique comprometida em virtude do crime cometido. Vocês percebem? Muito abstrato, gente. Estão caladinhos? Alguém vivo? Não, professor. Tranquilo? Aí vejam, né? Na tragédia do Édipo, né? O Édipo ele vai começar a investigar quem cometeu esse crime terrível, que vai destruir a harmonia entre cultura e natureza, entre a cidade e o cosmos, né? E ele, ao longo da sua investigação, ele descobre que quem cometeu o crime foi ele mesmo, a partir, né, de uma série de decisões terríveis cometidas por ele e pelos pais dele, né? Pela Jocasta e pelo Laio. Os pais do Édipo haviam recebido uma profecia, digamos assim, né, um vaticínio, segundo o qual o rei, né, o pai do Édipo, seria morto pelo próprio filho, e ele arrogantemente achou que ele seria capaz, como um mero ser humano, um reles mortal, de escapar das decisões dos deuses e da força da natureza, da força do destino, né?
Como é que ele vai tentar escapar disso? Jogando o filho dele numa montanha qualquer para que a criança morresse. A criança ela vai ser adotada, né, pelo rei de um outro reino, o Édipo. Ele vai crescer nesse novo reino, até que ele próprio, Édipo, recebe uma profecia, um vaticínio, de que ele vai matar o próprio pai e se casar com a própria mãe. E assim como o pai dele, né, o Laio, ele vai arrogantemente achar que ele é capaz de escapar da força da natureza. Como é que eu vou dizer? Que as suas escolhas livres, elas não passam, né, elas não dependem da imposição dos deuses e da imposição da natureza, né? Então ele vai fugir do reino, né, do reino dos pais adotivos, que ele não sabe que são seus pais adotivos. No meio do caminho ele vai encontrar um homem, que é o Laio, né, que ele não sabe quem é. Ele mata esse homem. Depois, né, ele continua andando, se depara com uma esfinge. Ele soluciona o grande... uma esfinge que estava matando várias pessoas, né? Ele soluciona o problema imposto pela esfinge. A esfinge se mata. E ele se torna, por ter derrotado a esfinge, o rei do novo reino, né? Desse reino cujo rei ele matou sem saber. E ele se casa com a rainha, que é a própria mãe, né? Enfim, estou dando spoiler de uma obra de 2.500 anos, todos vocês sabem, né? E há um jogo de palavras que eu acho maravilhoso na história do Édipo, né? Então, vejam, né? Primeiro, quanto mais ele tenta se afastar do próprio destino e quanto mais ele acredita que é dono das próprias decisões, mais ele está condenado a se submeter à força da natureza. Esse é um ponto, né? E o segundo, há um jogo de palavras no nome do Édipo. Porque Oidipus, literalmente, significa pés inchados. Por quê? Porque, segundo a história, né, ao jogar a criança fora, os pais do Édipo teriam amarrado os pés dele, os pés ficariam inchados, né, pés inchados. Mas oida, em grego, né, oida significa ver. Oidipus é pés inchados, mas oida significa ver. E o Édipo, na peça, ele é obcecado por ver, por descobrir a verdade. E, paradoxalmente, né, ele não acredita... E veja, ele é obcecado por descobrir a verdade pela própria razão, pelos próprios olhos, né? Aliás, o termo ideia também vem de oida. A palavra ideia também vem de oida. O Édipo é absolutamente obcecado por aquilo que ele pode ver, por aquilo que ele pode aferir, por aquilo que ele pode constatar. É por isso que quando Tiresias, né, que é esse adivinho cego, aparece, Édipo ri. Édipo vai dizer, não, mas o Tiresias representa uma pessoa que ainda acredita nos antigos deuses, ainda acredita nos mitos, ainda acredita nessas bobagens, né? Eu acredito naquilo que eu posso observar por meio da minha razão humana. O Édipo, evidentemente, né, fica chocado ao descobrir, né, que o Tiresias tinha razão e que ele era, né, ele, Édipo, o verdadeiro responsável por toda a desgraça que se abateu sobre a cidade, e a primeira coisa que ele faz é arrancar os próprios olhos. Então, o Édipo arrancando os próprios olhos, né, traz assim, um plot twist maravilhoso, né, com essa obsessão do Édipo em ver, em descobrir a verdade, essa obsessão, essa crença dele nas próprias ideias, né, e na própria razão, e nessa incapacidade dele de submeter à vontade dos deuses. Tranquilo? Sim, essa história é muito boa, né? Não, é genial. E quanto mais a gente vai pegando esses pequenos detalhes, né, mais a gente se dá conta da sofisticação. E veja, os grandes tragediógrafos da Grécia, o Sófocles, né, o Ésquilo e o Eurípides, escreviam 4 tragédias por ano. Então, imagina, 4 tragédias por ano. Coisas nesse nível. Eu imagino o nível de sofisticação intelectual do indivíduo para escrever algo que é tão complexo, inclusive tão cheio de pequenos jogos de palavras, tão cheio de plot twists, né? Ele escrevia 4 ao ano. É como se a cada 2 meses e meio, né? A cada 3 meses, ele escrevesse alguma coisa dessa magnitude. Enfim, os caras são muito foda, mas também não tinha tempo para mais, não tinha nenhuma outra ocupação, né? Não precisava lavar vasilha, limpar o banheiro, aí fica fácil.
Bom, mas eu acho que essa história ela deixa muito evidenciado isso, né? Essa tensão que os gregos vivem nesse período entre, né, você estar numa sociedade que já não é mais orientada pela religião, uma sociedade que sabe que já não é mais orientada pela religião, que a religião ela não dá um guia definitivo, né, por meio do qual nós possamos fazer as nossas escolhas políticas ou escolhas morais. Homero era basicamente a Bíblia do período, né? Homero era lido como a gente lê a Bíblia. As pessoas olhavam para Homero e buscavam em Homero uma referência ética. Mas já no século V, as pessoas já não encontram mais isso em Homero, porque elas estão numa sociedade muito diferente da que elas viviam antes. Não é mais uma sociedade agrária, não é mais uma sociedade baseada em grandes latifúndios, em grandes famílias aristocráticas. É uma sociedade urbana, complexa, na qual a plebe se empoderou, quer dizer, a plebe tem uma participação política cada vez maior. Então, as pessoas elas já não encontram mais nos antigos livros sagrados, como a Ilíada e a Odisseia, uma referência a partir da qual elas possam se orientar. E elas vão dizer, e agora? O que eu faço? Exatamente o que eu faço? E aí, a tentação de dizer assim, eu vou seguir essa norma simplesmente porque ela foi ditada pelo tirano, por aquele que governa, é muito grande, mas ela é muito perigosa. Frequentemente as pessoas elas vão dizer, não, a gente deve seguir uma determinada lei, porque essa lei foi decidida por quem manda. Seja essa pessoa que manda o tirano, seja a pessoa que manda a ágora, quer dizer, o grupo de cidadãos que podem votar. Mas o problema é, qual é o fundamento da decisão dessas pessoas? É esse o grande dilema que eles vão enfrentar. Será que eu posso realmente me orientar por uma decisão que não tem fundamento, que não tem um fundamento? Se os deuses não dão mais esse fundamento, eu não posso dizer assim, estamos agindo dessa forma porque é a forma mais natural, é a forma que foi ditada pelo cosmos, né? Se eu não posso mais dizer isso, qual é o fundamento? Vocês percebem? É por isso que Platão ele vai tentar na República colocar a razão como fundamento das normas. Ele vai dizer, olha, a gente deve seguir normas à medida que essas normas sejam racionais. A cidade ela deve se organizar de uma forma que espelhe a razão humana. Porque o risco era lançar as pessoas em um contexto de anomia, no qual é basicamente isso. Quer dizer, as minhas escolhas políticas, né, elas vão ser tomadas porque sim. Porque eu quis. Fiz isso porque eu quis. Vocês percebem? Muito abstrato. Aí, bom, eu amo essa charge aqui, né, do Rei Leão, né, o Mufasa e o Simba conversando, né? Aí o Mufasa vai dizer, né? Um dia, filho, você vai mandar em tudo isso aqui. Aí o Simba pergunta, como um líder eleito democraticamente, é Mufasa, como um ditador benevolente, na verdade. E o Simba, mas e o poder de decisão do povo? É o Mufasa. Eles vão te obedecer ou você vai comê-los? É um pouco esse dilema, né, que os gregos vão enfrentar no século V. Se a religião não é mais o fundamento das minhas decisões morais, políticas, jurídicas, qual é esse fundamento? Será que não tem fundamento? Se não tem fundamento, a gente resvala para o voluntarismo, né? Que é a solução dos sofistas. Tipo, eu vou fazer algo porque eu quis, e pronto, acabou. Sou assim porque eu quis, eu nasci assim, eu cresci assim. Quer dizer, esse é o grande problema, né? E aí, a democracia grega, né, ela vai ser, durante o século V, um grande sucesso. Contra todas as expectativas. Ninguém achava que a democracia grega seria um grande sucesso. Por quê? Porque você tinha agora, né, para criar normas, né, para governar a cidade, pessoas que não tinham necessariamente instrução
e pessoas que não tinham uma tradição de compor essas esferas, né, de poder. Pessoas que até então nunca mandaram em nada, pessoas que até então não tinham controle nem sobre a própria vida, né? E as pessoas agora estavam participando das decisões mais fundamentais sobre a cidade. Então, ninguém acreditava que a democracia fosse sobreviver por muito tempo. Mas a verdade é que a democracia ela produz uma tal mobilização e um tal engajamento que ela se torna um sucesso inclusive militar, na guerra, por exemplo, contra os persas. A gente fala dos espartanos, né, na guerra contra os persas, mas a verdade é que nas guerras médicas, né, quem mais se destaca é Atenas. Atenas é um grande... Quer dizer, a história dos 300 é a história de uma derrota, né? Basicamente, a história dos 300 de Esparta sendo derrotado pelos persas, né? Os atenienses não. A democracia ateniense na guerra representa um grande sucesso. É um sucesso tão grande que os atenienses eles vão dizer o seguinte: ora, nós somos os grandes vitoriosos contra o nosso inimigo estrangeiro, nós salvamos a Grécia de virar uma colônia da Ásia, graças a nós, né, graças à nossa sociedade laica, com aspas, né, democrática, né, secular, né, graças à nossa sociedade, vocês, povos primitivos, obscurantistas, ainda são povos livres, e por causa disso a gente vai fazer um favor para vocês. Nós vamos dominar vocês, quer dizer, Atenas começa a invadir as cidades vizinhas, nós vamos dominar vocês, vamos levar a democracia para vocês, qualquer semelhança, né, com os Estados Unidos atual é mera coincidência, nós vamos levar a democracia para vocês e vocês vão nos pagar, graças a esse presente que a gente está levando para vocês, que é a democracia, um pequeno imposto. O imposto que essas cidades gregas pagavam para Atenas é o imposto que vai financiar as grandes esculturas gregas que nós temos até hoje, vão financiar os grandes templos que sobreviveram até hoje, vão financiar as tragédias gregas, né, vão financiar a filosofia grega, o auge, né, da Grécia no século V, né, o auge de Atenas no século V, se deve ao fato de que, se tornando uma grande força militar, a democracia ateniense decidiu invadir as cidades vizinhas e colonizá-las. Essa que é a verdade. É o que a gente chama de imperialismo ateniense. Com muito medo de que Atenas invadisse, né, o seu próprio território, os espartanos vão se mobilizar e vão entrar em guerra contra Atenas. E quando os espartanos entram em guerra contra Atenas, Atenas, muito arrogante, acha que também vai derrotar Esparta. O problema é que os espartanos não são uma sociedade democrática. E as decisões militares dos espartanos elas são muito verticalizadas. Eu mando, vocês obedecem. E, a longo prazo, os atenienses eles começam a se embananar. Por quê? Porque aí você começa a ter pessoas, né, com uma boa lábia, com uma grande oratória, pessoas com uma capacidade de persuasão muito grande, um debate público, mas que não sabem nada sobre estratégia militar. Isso vai fazer com que Atenas, né, ela reiteradamente, né, assuma posições estratégicas militares ruins contra Esparta, e vai, a longo prazo, levar à ruína. Né? Atenas ela perde a guerra, entra em declínio absoluto. As cidades gregas como um todo, né, entram em declínio depois da guerra entre os atenienses e os espartanos, a guerra do Peloponeso, e poucos anos depois, toda a Grécia vai ser invadida pela Macedônia, né, pelo Alexandre o Grande. Então, vocês vejam, né, a democracia, no início do século V, ela vai ser vista como o melhor dos regimes, o regime que emancipa, que leva à autonomia e que traz, além de tudo, um grande sucesso militar e econômico, mas, ao fim do século V, a democracia ela vai ser vista como um grande problema, porque vai ser um regime que não vai permitir decisões rápidas em contextos de crise. Tranquilo?
Alguém? E se vocês pegam as tragédias gregas, né, o Ésquilo é o primeiro grande autor de tragédias gregas. E ele está escrevendo, ele não é o primeiro, mas ele é o primeiro grande, né, autor de tragédias gregas. Ele está escrevendo no início da democracia, quando todos tinham uma grande esperança, uma grande expectativa de que esse modelo democrático tinha vindo para ficar. O Sófocles já escreve durante a guerra entre atenienses e espartanos. Então, a leitura dele sobre a democracia já é uma leitura pessimista. E o Ésquilo já escreve em um momento em que Atenas já está, assim como o Sócrates, né? Perdão, assim como Platão. O Ésquilo e o Platão, eles são, perdão, o Eurípides, né? Eurípides e Platão, eles são contemporâneos. E ambos, inclusive, foram alunos do Sócrates, né? E ambos eles já estão escrevendo em um contexto no qual a democracia fracassou. Quer dizer, essa que é a verdade. Eles estão escrevendo num contexto no qual esse modelo de uma sociedade baseada puramente na livre argumentação e na livre negociação entre os indivíduos, né? Esse modelo ele entrou em declínio e, enfim, não sobrevive. A verdade é que esse modelo de democracia direta ele não existe mesmo hoje. Né? Então, quer dizer, a última experiência genuína de democracia direta foi no século V. Aí, veja, eu amo essa charge aqui também. Né? O pessoal está jogando, né, no jogo do bicho, né? Aí chega um cara e diz, bota 10 no pavão aí, Neida. Aí o outro, 15 no cachorro, por favor. E ela, e o senhor? Aí ele, Aí aparece um filósofo grego, obviamente, né? Eu vou apostar no homem. Porque, no fundo, essa é a grande aposta da democracia. A grande aposta da democracia é no homem como como é que eu vou dizer? É a ideia de que basta as escolhas do indivíduo para orientar a vida pública. Essa é a grande aposta, né? Ao frigir dos ovos. Né? E há uma tragédia grega de que eu gosto muito, 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 que é a Oréstia. Na verdade, a Oréstia é uma trilogia, são 3 peças interconectadas, né? Que eu acho que ilustra muito bem esse otimismo. A Oréstia é a peça otimista por excelência nas capacidades e nas potencialidades do ser humano. A Oréstia é uma peça do Ésquilo, esse cara que escreve quando a democracia estava despontando e quando o imperialismo ateniense estava se firmando. Atenas era um grande império, era um grande poderio político, econômico e militar. E estava invadindo todas as cidades em volta. E os atenienses eles tinham uma fé muito grande na própria democracia. Eles disseram, não, nós finalmente descobrimos o regime político ideal para todos os povos. A gente achou a solução para todos os problemas, que é a democracia. A Oréstia, do Ésquilo, né, ela conta basicamente a seguinte história. Eu até falei da Oréstia na aula passada, né, Murilo? Vocês já assistiram a guerra? Já assistiram Troia, o filme com o Brad Pitt? Eu falo que é o filme que o Brad Pitt está mais bonito. Eu acho que ele está mais bonito até do que em Entrevista com o Vampiro. A gente pode assistir Troia mudo, assim, mutado o filme, que basta ficar olhando para o Brad Pitt do início ao fim. É o filme com o Brad Pitt. Agamenon é um dos reis gregos que foram convocados para lutar contra os troianos na Guerra de Troia. A Guerra de Troia é o quê? É uma guerra entre diferentes reinos gregos e esse grande reino que é Troia. Os gregos se mobilizam, vários reis gregos entram em navios, viajam até Troia para tentar destruir essa grande potência que é Troia. Tá bom. Agamenon é um dos reis que foram convocados para lutar contra os troianos. Mas tem um problema. O Agamenon, ele sacrifica, ele mata, antes de ele ir para a guerra, ele mata um animal, ele mata uma fêmea, eu não me lembro se de porca, não me lembro se uma porca ou uma gazela. Mas provavelmente uma gazela. Ele mata uma gazela prenha. Veja, matar um animal prenho, para muitas culturas, inclusive para os gregos, é visto como um pecado absoluto. É visto como um pecado terrível, terrível.
E Diana, que é a deusa da caça, pune Agamenon. Ela pune Agamenon dizendo o seguinte: seu navio não vai sair. Eu vou impedir o seu navio de seguir viagem em direção a Troia. Então você não vai poder ajudar os seus companheiros na luta contra os troianos. O Agamenon, desesperado, ele tenta negociar com os deuses, ele pede, não, mas eu preciso, a minha honra depende disso. E eles vão dizer, tá, eu vou liberar, eu vou permitir que os seus navios viajem para Troia se você sacrificar a sua própria filha, que é Ifigênia. Se você matar a Ifigênia, você vai para a guerra de Troia. O Agamenon diz, beleza, só se for agora. Ele mata a Ifigênia, vai para a guerra, vence a guerra e volta vitorioso para a sua própria cidade. Obviamente, a esposa do Agamenon, né, a Clitemnestra, não fica muito feliz quando ela descobre, né, que o marido dela matou a filha dela. Ela não fica nada feliz com isso. Então ela arranja um amante, falou, quer saber? Além de tudo, vai ser corno. Ela arranja um amante. Durante os 10 anos da Guerra de Troia, ela trai o marido com esse amante, planeja a morte do marido. Quando ele volta, ela mata o cara. O filho do Agamenon e da Clitemnestra, né, o filho desses dois, também estava na Guerra de Troia. E aí, voltando para a Guerra de Troia, ele recebe o deus Apolo. E Apolo diz aqui, Xará, tenho que te contar uma coisa. Seu pai acabou de ser assassinado e você precisa vingar a morte do seu pai. Vai fazer isso? Ele, vou, juro, vou matar quem matou meu pai. Beleza, Apolo diz. Quem matou seu pai foi sua mãe. O Agamenon vai para a cidade, mata a própria mãe, e a partir do momento em que ele mata a própria mãe, veja, né, uma tragédia de vingança, né? E uma tragédia que vai se acumulando, né, digamos assim, né? O Agamenon mata uma fêmea prenha, em retaliação, né, os deuses obrigam ele a matar a própria filha, a Clitemnestra, porque ele matou a filha, mata o Agamenon, e o Orestes mata a própria mãe, porque... então, quer dizer, são vinganças sucessivas, né? É um ciclo de vinganças privadas, né? De vinganças privadas guiadas pelos deuses. Essa é que é a questão. Os deuses estão intervindo na vida humana para tentar fazer justiça na vida humana, e a única coisa que eles estão fazendo é merda. Essa que é a questão. E aí o Agamenon, ele é caso de família, né? Exatamente, Lavínia. O Agamenon, ele começa, então, a ser perseguido pelas deusas da vingança familiar. Ele começa a ser perseguido pelas fúrias, pelas eríneas, é o nome que elas têm em grego, né? As eríneas, as fúrias. Para quem já leu Sandman, vou dar um outro spoiler, né? O Sandman mata uma pessoa muito próxima dele, não vou dizer quem, nas histórias em quadrinhos, e a partir do momento em que ele mata essa pessoa, as mãos dele começam a gotejar sangue permanentemente, e ele começa a ser perseguido pelas fúrias, pelas eríneas. E aí o Orestes, ele começa a ser perseguido pelas fúrias, e ele sai pela Grécia, correndo, pelado, igual nessa foto aqui, loucamente, e as fúrias atrás dele, elas não deixam ele dormir, elas começam a feri-lo e gritar, então ele não consegue mais dormir, ele não consegue descansar, porque essas deusas da vingança privada, elas são o símbolo da vingança encarnada, da vingança familiar, dessa vingança divina, né? Elas começam a atormentá-lo. E ele, desesperado, vai para Atenas, a cidade de Atenas, que já era, nessa época, democrática. Ele vai para a cidade de Atenas. E a deusa Atena, em pessoa, aparece e diz, não, eu vou te ajudar a escapar desse problema. E a deusa Atena diz, nós, deuses, temos que parar de intervir em assuntos humanos. A justiça humana, o direito humano, deve ser guiado por normas criadas pelos próprios indivíduos, pelos próprios seres humanos. Elas não podem ser baseadas em direito natural e em normas concebidas pelos deuses. O que a Atenas faz? Ela cria um tribunal composto exclusivamente por seres humanos, por pessoas. Não é mais um tribunal de deuses. E esse tribunal, ele vai investigando provas, investigando argumentos, ele vai julgar o destino do Orestes. Como o primeiro tribunal, Apolo, o deus Apolo, vai aparecer como advogado do Orestes. E o Ministério Público, né, o órgão de acusação, vai ser representado pelas fúrias, pelas eríneas.
nesse contexto, né, o tribunal empata, e diferentemente do Fuchs, que acha, né, que o princípio indúbio pro réu pode ser relativizado, Atenas diz que, nesses casos humanos, em momento de empate, quando há empate, o réu deve ser absolvido. Então, veja, né, o Fuchs está indo na contramão de uma perspectiva que já está na civilização ocidental, pelo menos desde 400 e cacetada antes de Cristo, né, 458 antes de Cristo. Você vê o nível, né, ou baixo nível, né, dos nossos magistrados. Mas tudo bem. O que é interessante, né, aqui o Ésquilo, né, o autor dessa tragédia, ele está descrevendo de uma forma mítica a fundação do Tribunal dos Eleastas, que era o tribunal, era uma espécie de grande júri que decidia todos os conflitos da cidade de Atenas. Os atenienses tinham um tribunal chamado Tribunal dos Eleastas. Esse tribunal era composto por qualquer cidadão que fosse sorteado para tanto. Todo cidadão ele tinha o dever, em determinado momento da vida, de participar do Tribunal dos Eleastas. Tudo passava pelo Tribunal dos Eleastas, né? E o Orestes está descrevendo o Tribunal dos Eleastas como uma superação do direito natural pelo direito positivo, ou como uma superação da vingança privada pela justiça pública. Ele está dizendo, ora, agora os deuses não decidem diretamente sobre a vida humana. Quem decide sobre a vida da cidade é a própria cidade. Vocês percebem? Eu amo essa trilogia de peças, eu acho ela extraordinária, assim, inclusive pelo otimismo, né? É como se o Ésquilo estivesse celebrando um mundo que já não é mais assombrado pelos demônios. O Ésquilo está dizendo, olha, tudo é política. As nossas escolhas na vida são escolhas de ordem política, não são escolhas de ordem religiosa. Os deuses podem assistir ao longe, podem nos abençoar, dar um tchauzinho. Mais do que isso, eles não podem fazer por nós. Bom, há 2 livros que eu queria recomendar, porque eu acho muito interessante, sobre essa obra. O primeiro é A Fragilidade da Bondade, Fortuna e Ética na Tragédia e na Filosofia Grega, de uma autora que a gente vai estudar aqui no curso, que é a Marta Nussbaum. E o outro é o livro de uma autora brasileira, que é a Bárbara Freytag, chamado Itinerários de Antígona, a questão da moralidade. São 2 livros que vão tentar pensar as consequências, né, dessas tragédias gregas, né, de um ponto de vista moral. Bom, mas aí vem o Sófocles. Diferentemente do Ésquilo, né, desse primeiro tragediógrafo, o Sófocles já está escrevendo em um contexto em que a democracia grega está em crise, em que as decisões da democracia grega parecem decisões confusas, caóticas, em que os cidadãos eles parecem desorientados, porque eles não conseguem simplesmente diferenciar conhecimento e opinião. Aliás, esse é o grande drama que a filosofia vai enfrentar, né? Eu preciso de um critério para diferenciar conhecimento e opinião. Nem toda opinião é válida. Eu não posso criar um sistema democrático no qual tudo é permitido, no qual as pessoas elas não têm nenhum valor que sirva de guia de orientação para além das meras escolhas contingentes, das meras negociatas político-ideológicas. Essa é que é a questão, né? E o Sófocles, todas as peças do Sófocles, né, ou boa parte delas, né, elas vão refletir sobre esse dilema. Por um lado, a cidade é autônoma. Autônoma como assim? Nós criamos as nossas próprias decisões. Mas, por outro lado, nós não temos referencial para orientar as nossas escolhas. Porque tudo bem, eu posso bater no peito e dizer, sou um homem livre. Mas eu sou um homem livre para quê? Como é que eu oriento as minhas escolhas? Eu vou orientar de acordo com vozes do além? Tipo, eu fecho os olhos e digo unidunité. Eu vou por esse caminho? Não, a liberdade ela pressupõe, né, algum critério a partir do qual eu me oriente, né, a partir do qual eu me balize. E o Sófocles vai dizer, olha, o fracasso da democracia é o fracasso da nossa dificuldade de, em um mundo, vamos dizer assim, pós-religioso, em um mundo no qual os deuses já não apitam mais, né, sobre a vida humana, nós não conseguimos construir um novo critério de orientação. É aquilo, né? Qual o critério de valor que nos permite diferenciar entre uma boa e uma má legislação?
Que esse que é o risco, né? Se eu digo que toda opinião é igualmente válida, que eu não tenho um critério para diferenciar se uma opinião é válida ou não, então não faz muita diferença se eu vou entrar numa associação de caridade que ajuda crianças órfãs, ou se eu vou entrar na Ku Klux Klan, ou se eu vou entrar num grupo neonazista. Para eu ser capaz de diferenciar e dizer, olha, uma escolha é bem melhor do que a outra, para eu poder dizer isso, eu preciso ter algum critério. Algum critério que se fundamente, algum critério que ele se sustente. Para além de, porque eu quis. Platão trabalha essa questão, né, quando ele vai falar, por exemplo, da necessidade que nós tenhamos, né, na vida da cidade, um timoneiro. Quer dizer, um timoneiro é a pessoa que segura o timão do navio. Né? O que Platão está dizendo? Ele está dizendo, olha, uma cidade ela precisa ter vamos dizer assim, uma constituição, ela precisa ter algumas normas fundamentais que não são passíveis de revisão, ela precisa ter alguns valores universais, alguns valores absolutos que a orientem, porque, do contrário, nós vamos estar entregue às ondas do mar. Quer dizer, a gente vai estar entregue... Hoje a gente acordou e decidiu que a nossa sociedade é comunista. Amanhã a gente acordou e decidiu que ela é capitalista. Aí, no dia seguinte, a gente decidiu que ela é, na verdade, uma comunidade hippie, uma ecovila. Aí, daqui a 4 dias, a gente acorda e decide que é uma sociedade anarquista. Ele vai dizer, se as pessoas elas não têm um critério que as oriente, né, e que guie essa população, elas vão estar entregues à vontade de maiorias contingentes. Vocês percebem? Ele vai dizer que o problema dos sofistas é esse. Os sofistas ensinam a argumentar, mas eles não ensinam a buscar a verdade. Eles não ensinam a buscar um valor que seja consensual entre os indivíduos. E uma coisa é você falar bem, outra coisa é você falar coisas que sejam verdadeiras e que permitam que a cidade se sustente e se apoie. Aí, só para fechar, né? A tragédia da Antígona é isso. A Antígona ela vai descrever o seguinte: depois de Édipo, rei, eu falei, né? O Édipo furou os próprios olhos, deixou de ser o rei da cidade e foi embora. Os filhos homens do Édipo, o Etéocles e o Polínice, disputam pelo controle da cidade. Eles entram em guerra. Os dois, depois que... porque Édipo vira mendigo. Aliás, a história do Édipo como mendigo é descrita em outra peça, chamada Édipo em Colono. O Édipo ele fura os próprios olhos e vai virar mendigo junto com a filha dele, a Ismênia, andando pela Grécia. E os dois filhos do Édipo, o Etéocles e o Polínice, começam a disputar para ver quem vai ser o novo rei da cidade, o novo rei de Tebas. E os dois se matam. Só que eles se matam da seguinte maneira, né? O Polínice, ele se alia a exércitos inimigos contra o Etéocles. Então, o Etéocles morre como o rei legítimo da cidade e o Polínice morre como um traidor. O tio do Édipo, né, que é o Creonte, ele é irmão da Jocasta, da mãe / esposa do Édipo, o tio do Édipo assume o poder na cidade. E a primeira coisa que ele vai... O primeiro decreto dele vai ser: o Etéocles, meu sobrinho, será enterrado com honras de herói militar e rei da cidade. O Polínice não vai ser enterrado. Vão jogar o corpo dele numa beira de estrada para que ele seja comido pelos urubus. Se isso tivesse acontecido, vamos dizer assim, né, 100 anos antes, para dizer assim, isso seria visto como uma ofensa profunda. Por quê? Vocês lembram quando eu falei que um dos grandes valores no período arcaico, né, um dos grandes valores em Homero e Hesíodo era o culto aos ancestrais, o culto aos mortos? Um morto que é deixado sem ser enterrado, um morto que não tem os seus devidos cultos, as suas devidas honras fúnebres, é um morto que vira uma assombração. Boa parte das nossas histórias de fantasmas vem disso. Vem do medo que no período arcaico as pessoas tinham dos mortos insepultos, dos mortos que não eram devidamente enterrados. Isso em várias sociedades, não só na Grécia, né? O morto ele precisa ser enterrado no solo dos seus pais
para que haja equilíbrio da natureza. O morto que não é enterrado, o que é enterrado fora do solo, em que seus pais também foram enterrados, é um morto que vira um fantasma. Não é à toa, né, que no chamado o grande desespero da moça é enterrar a menina, né? Ou da mesma forma, né, se a gente pega a história do Conde Drácula, né, que é um morto-vivo. O Drácula precisa andar com um punhado de terra da Romênia para poder se deslocar. Então, a melhor forma de você combater o Drácula é simplesmente você varrer o chão, né? Tipo, se você tirar a terra, ele precisa dormir necessariamente no caixão com a terra da Romênia junto dele, né? Então, você tem essa dimensão, né? Um morto insepulto é um problema religioso e político, né? Mas o Creonte não acredita em nada disso. Ele vai dizer, não, isso é uma superstição antiga. O Creonte é um tirano. Ele vai dizer, é um tirano no sentido de que ele é um rei cujo poder não se assenta em algum fundamento místico, religioso. Tirano, quer dizer, o Creonte é um rei cujo poder é baseado na força e no apoio popular. Ele vai dizer, que bobagens. Eu vou deixar de enterrar o Polínice por uma questão política, porque o Polínice ofendeu a nossa cidade, ofendeu a cidade de Tebas e não merece ser enterrado com honras militares. E aí aparece a Antígona. E a Antígona ela vai dizer, não, as leis naturais estão acima das leis da cidade. As leis da cidade, sejam essas leis democráticas ou tirânicas, as leis da cidade, o direito positivo não pode se impor ao direito natural. Porque, do contrário, isso vai gerar o caos, a desestabilidade. A Antígona ela levanta essa questão de novo. Né? Ela é a grande representante, né, em defesa de uma harmonia entre as leis naturais e as leis da cidade. E veja, né, o Creonte ele não só, né, viola o culto familiar, como ele viola o compromisso dele com os seus próprios membros de sangue, que para os gregos é uma grande ofensa, né? Ele deixa de enterrar o próprio sobrinho, e mais do que isso, né? Quando a Antígona decide enterrar o irmão dela, Antígona também é filha do Édipo, né? Antígona decide enterrar com as próprias mãos o Polínice, o traidor da cidade. Quando a Antígona faz isso, o Creonte manda matá-la. E ao mandar matá-la, né, ele manda, na verdade, que enterrem ela viva. Tipo, você gosta tanto de enterrar a gente, você vai ser enterrada viva. Quando o Creonte faz isso, ele viola uma outra norma familiar também, porque, ele está mandando matar a sobrinha, e dois, que a Antígona era noiva do filho dele. Então, ele está, sistematicamente, ele desrespeita os laços do sangue, né, os laços de família, sistematicamente ele desrespeita os laços de sangue, e ao desrespeitar esses laços de sangue, ele desrespeita a harmonia natural. Em vários sentidos, ele desrespeita a harmonia natural. Ele não respeita o noivado do filho dele com Antígona, ele não respeita o compromisso dele com os próprios sobrinhos, e ele não respeita o devido culto aos mortos, que é um dos grandes compromissos que nós temos para com os nossos antepassados ou para com os membros da nossa família que morreram. E ele desrespeita porque ele entende que a política é algo para além disso. Quer dizer, os deuses, reiteram, né, os deuses não apitam mais. Não há relação possível entre as leis da natureza e as leis da família. O Sófocles, né, da forma mais brutal e da forma mais trágica possível, ele coloca isso em choque. Ele vai dizer, olha, qual é o fundamento do poder? O fundamento do poder é a decisão da maioria, e o Creonte ele tem apoio da maioria. O fundamento do poder é a decisão da maioria, ou o fundamento do poder são as leis de sangue que fundamentam o direito natural, que embasam o direito natural. Né? Isso fica muito claro se a gente observa a relação do Creonte com o Tiresias, o adivinho da cidade. O Tiresias vai dizer, você está cometendo um crime contra os deuses. E o Creonte vai dizer, que bobagem, vocês adivinhos são todos charlatãos, são todos charlatãos, e você está dizendo isso só porque você quer dinheiro para os seus templos. Então, ele tem uma visão profundamente secularizada do poder. Vocês percebem? E, obviamente, né, tudo termina em tragédia. O filho dele, né, que é o noivo da Antígona, decide se matar depois que a Antígona morre,
a mãe, né, do menino, né, a esposa do Creonte, ao saber que o filho dela morreu, também se mata. Então, enfim, tudo termina em tragédia, né, como vocês podem imaginar. Mas veja, o problema que ele levanta é um problema que os gregos enfrentam, reitero, de uma forma muito candente, de uma forma muito violenta. Se os valores religiosos não são mais os valores que devem definir o que é o direito, quais valores devem ser esses? E a tragédia grega não tem resposta. O Sófocles não vai dar uma resposta para isso. O Sófocles ele vai dizer, olha, isso é um problema, e é um problema que vai levar à decadência de Atenas, é um problema que leva à decadência de Atenas. Não é possível construir uma sociedade política estável que não tenha algum tipo de parâmetro de orientação. E se esse parâmetro não é religioso, esse parâmetro tem que vir de algum lugar. O autor que vai tentar enfrentar esse problema, né, é Platão. Platão cria, em certo sentido, a filosofia do direito para tentar solucionar isso. O que ele vai tentar criar? Ele vai tentar criar instrumentos contramajoritários que vão impedir as maiorias contingentes de destruir a ordem pública. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai tentar criar um novo direito natural, mas um direito natural que não tem fundamentação religiosa. É um direito natural baseado na razão. É um direito natural baseado na livre argumentação e na livre reflexão. Ele vai dizer, olha, ainda que a ideia de justiça que está presente nos mitos, está presente em Homero, está presente em Hesíodo, ainda que essa ideia de justiça não sirva mais, eu posso, por meio da minha razão, deduzir objetivamente, cientificamente, eu posso descobrir cientificamente uma ideia de justiça que é universal e necessária, que ela pode ser reconhecida como necessária por todos os cidadãos, ela não é relativa. Não é uma ideia de justiça que está sujeita a quem está no poder. É uma ideia de justiça que ela está acima do poder e que ela serve como um critério para orientar aquele que ocupa o poder. Então, Platão é como se Platão ele concorresse com Homero, né, para usar uma expressão do crítico literário Harold Bloom. O Platão está tentando oferecer uma nova paideia, ele está tentando oferecer um novo projeto cultural, um novo projeto civilizatório. Ele vai dizer, olha, se a religião não é mais o guia que nos orienta na vida pública, e para Platão isso não é, porque muitos autores, né, como Popper, vão dizer que Platão ele tem nostalgia das antigas sociedades aristocráticas. Platão é um filósofo que não gosta da democracia, porque ele tem nostalgia das antigas aristocracias. Mas não é verdade. Platão ele entende que aquelas sociedades fundamentadas na religião e nos laços de sangue estão definitivamente mortas. Para Platão não tem volta, não tem volta. A democracia ela chegou a uma constatação, que é uma constatação correta, de que o direito que orienta a vida humana é um direito criado por seres humanos, não é um direito que tem fundamento místico. Mas, por outro lado, isso não significa que tudo é permitido, que tudo é relativo, ou que o homem é a medida do homem, para usar a expressão lá do Górgias, né? Platão vai dizer, não, o homem não pode ser a medida do homem. Se o homem é a medida do homem, se tudo é relativo, então a possibilidade de a sociedade se esfacelar é enorme. A razão é a medida do homem, é o que Platão vai dizer, né? Por meio da razão, nós podemos construir critérios. A razão é humana? Claro que a razão é humana, mas a razão transcende a vontade individual ou os preconceitos individuais. A razão é universal. É o universal que existe em nós, digamos assim. Nós todos somos particulares, nós todos somos relativos, mas em nós existe algo que é geral, existe algo que é universal e que é consensual, e esse algo é a razão. E por meio da razão eu posso chegar a um valor, uma ideia de justiça que oriente a cidade e que sirva de fundamento para as leis. Então, uma lei não deve ser cumprida só porque ela foi criada pela autoridade que manda, seja essa autoridade o tirano,
seja essa autoridade o povo na democracia. A lei ela deve ser cumprida na medida em que ela é justa. Se ela for injusta, ela pode e deve ser descumprida. A justiça é uma espécie de critério. Essa ideia, né, ela vai ser adotada pela filosofia durante longos anos, né? Se a gente pega o Dante, Dante Alighieri, né, que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula, no século XIII, Dante trabalha com base na mesma visão, ela só chega ao fim, de fato, na filosofia moderna, que vai pôr em xeque essa crença na capacidade da razão de deduzir valores universais. Hobbes é um grande exemplo, né? Eu vou falar um pouco do Hobbes também quando a gente der a aula sobre a Margaret Cavendish, sobre filosofia moderna. Mas a filosofia moderna ela é mais cética do que Platão sobre a capacidade, né, da razão de nos orientar nas nossas escolhas políticas. Mas Platão ele faz uma aposta. Ele vai dizer a razão substitui o mito religioso como o guia que orienta a cidade, como um guia universal, como um guia absoluto. Com isso, ele funda realmente a tradição jusnaturalista na filosofia do direito, que não é, reitero, né, não é a mesma coisa que o direito natural do período arcaico. Por quê? Porque o fundamento do direito em Platão, o fundamento do direito natural em Platão é um fundamento baseado não nos deuses, não nos mitos, mas na razão. E veja, mesmo a filosofia cristã de um Agostinho ou de um Tomás de Aquino, que é uma filosofia justnaturalista, não vai dizer que o direito natural é simplesmente aquele direito postulado por Deus. O direito natural é aquele direito deduzido por meio da razão humana. Ainda que essa dedução ela convirja com o que está na Bíblia, mas ela não depende do que está na Bíblia. Então, vocês percebam, né? Essa leitura, né, de que o direito positivo deve se basear no direito natural, e o direito natural é fundamentalmente direito racional, então a razão é o grande critério para eu dizer se o direito é válido ou não é válido, isso surge em Platão em resposta a essa crise, né, vivida pela democracia grega, e ela perdura até Hobbes. E talvez, como eu disse, né, Antígona é o grande exemplo disso. É claro que a solução que Platão dá é uma solução que ela vai ser dada em um contexto no qual Atenas já está destruída. Atenas foi destruída pela anarquia, pela peste, pela guerra. Atenas não sobrevive a Platão, né? Mas a filosofia do Platão é toda um esforço para oferecer um novo guia de orientação para as pessoas, no sentido de que Deus está morto, mas isso não significa que tudo seja permitido. Quer dizer, se a religião não é uma base que oriente as nossas ações políticas, né? Por outro lado, isso não significa que a gente possa fazer qualquer coisa que a gente queira, porque nós ainda estamos condicionados pelo nosso compromisso com a razão. Tranquilo, gente? Eu coloquei esse meme que eu acho maravilhoso, assim, da moça saindo da caverna de Platão e se tornando, enfim, evoluída, né? Ela saindo da opinião e encontrando a verdade, né? Ou saindo do mito e encontrando o logos. A Júlia comentou, né? Só de pensar que estamos nessa crise de novo, né? É uma crise que vai e volta na história da filosofia, né? Quando a gente falar de filosofia contemporânea, isso vai ficar muito evidente, né? Como esse mesmo problema que surge na Grécia, ou seja, não somos uma sociedade baseada na religião. Então, qual é o guia que deve nos orientar nas nossas escolhas públicas? A gente precisa de um guia para nos orientar. Né? Esse é um tema que atravessa a história da filosofia do direito e ele vai se reatualizando. Diferentes filósofos na história vão dar respostas distintas para o mesmo problema, né? Essa é a verdadeira tragédia, né? A dificuldade, exatamente, Júlia. Cada autor na história da filosofia ele vai tentar encontrar um marco, né? Para dizer não, a nossa comunidade, as nossas leis, elas precisam de uma base, né? De orientação, elas precisam de uma referência, né? Assim como os nossos juízes, né, ao decidir, eles também precisam se orientar em algum critério. E qual critério é esse? Né?
Porque, no fundo, como a Hannah Arendt disse, né? Eu sempre cito essa expressão, acho que eu falei dela na nossa primeira aula. A redução do direito à lei é uma redução do direito a Hitler. Quer dizer, se eu acho que basta aquilo que está escrito na norma, né, no texto normativo, para me orientar, estou sujeito a seguir cegamente qualquer decisão, por mais estúpida que seja. Né? Então, um mínimo de senso crítico, né, um mínimo de distanciamento, né, em relação àquilo que é a lei e aquilo que é o justo, né, a gente precisa ter. Mas qual é o critério que permite estabelecer esse distanciamento? Né? Esse é o problema que Platão vai enfrentar, o problema que todos os autores que a gente vai trabalhar ao longo do curso, eles vão tentar enfrentar também. Beleza? Podemos fechar? Bom, é isso. Agradeço imensamente a atenção. Desculpem se eu me estendi no horário, prometo que não vai se repetir. Um bom fim de semana para todas, todos, todes, e até mais, pessoal. Até semana que vem. Murilo? Oi. Você poderia colocar seu e-mail aí?